Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um curso do Bugs. E nesse curso a gente vai passar pelos principais conceitos do Linux, que é um sistema muito utilizado no mercado, principalmente em programação, né? E o objetivo é que você termine esse curso com domínio para utilizar o Linux independentemente da área que você atua. Então, engenharia, agrárias, medicina, química, qualquer tipo de área você seja capaz de entender e utilizar o sistema. Então, vamos lá. Bom, então o que é o Linux? O Linux ele é mais ou menos um sistema operacional, assim como o Windows, que vocês provavelmente já conhecem, mas diferente do Windows, o Linux ele é um conjunto de sistemas operacionais. Então, ele na verdade é uma distribuição que é um sistema operacional que é dito como Linux, ele na verdade ele é um sistema que utiliza o kernel Linux como núcleo. O kernel Linux é o núcleo do sistema, por isso que ele tem esse nome. Kernel significa núcleo em alemão. E é nele que está implementado toda a lógica das tarefas que o sistema operacional tem que fazer. Como ele trata processos, fila de processos, interpretação de memória, níveis de acesso, segurança, tudo isso é implementado no kernel. E então, por isso que sistemas que utilizam esse kernel como núcleo são chamados como sistemas Linux. Então ele não é um único sistema operacional, ele é um conjunto deles. E esse kernel que a gente está falando, ele foi desenvolvido por esse cara que está aparecendo aí, é o Linus Torvalds, desenvolveu a versão do kernel que a gente tem hoje, e todas as anteriores também. Graças a ele que a gente tem todo esse sistema e essa comunidade de software livre que temos hoje, né? Então o Linux, sendo um conjunto de sistemas operacionais, como eu falei, cada sistema que utiliza esse kernel ele é chamado como um sistema Linux, né? Especificamente, ele é conhecido como a distribuição Linux. Então a gente tem várias distribuições, né? E cada uma é criada para algum tipo de propósito. O conceito de software livre é exatamente esse. Você tem um software com código disponível para modificação de acordo com a necessidade de alguém. Diferente do Windows, você tem uns 100 funcionários que precisam seguir o padrão e o escopo da empresa. O Linux ele é modificado por uma comunidade imensa. E essa comunidade é composta por pessoas de diversas áreas, com diversas demandas. Em outras palavras, então, a gente tem distribuição Linux para fazer quase que qualquer tarefa. Falando mais de distribuição, como eu já falei, a distribuição ela utiliza o kernel do Linux como núcleo. Mas, além disso, ela tem que ter algum tipo de sistema de interface gráfica, que vai poder carregar as coisas na tela. Existem algumas distribuições Linux específicas que não possuem um sistema de interface gráfica, como, por exemplo, o sistema Linux para servidor. Um servidor ele não precisa ter acesso gráfico, porque não vai ter usuário utilizando o computador. Então, geralmente, sistemas Linux para servidor eles não têm uma interface gráfica configurada, mas boa parte dos sistemas que a gente vai falar aqui e dos que são utilizados, eles possuem alguma. E algum desses sistemas que a gente tem, por exemplo, a gente tem o GNOME, que é o sistema de interface gráfica bastante utilizado, acho que é um dos mais famosos aí que a gente tem. Diversas distribuições usam esse sistema. Além do GNOME, a gente também tem o KDE, que também é utilizado por várias distribuições. Durante bom tempo, o GNOME e o KDE foram dois grandes rivais aí para o mundo Linux, certo? Mas tem outras também, tem diversas outras, a gente tem o Mate, tem o Cinnamon, que foi criado pelo pessoal da Linux Mint Team, que justamente criou o Cinnamon justamente para integrá-lo no Linux Mint, que é uma distribuição que a gente tem hoje, que ela é derivada do Ubuntu, mas eles não queriam usar o GNOME que o Ubuntu usava, então eles criaram o seu próprio sistema de interface gráfica, né? Bom, mas além da interface, a distribuição ela também precisa de um sistema que vai gerenciar os pacotes da distribuição. Esses pacotes, eles são os programas e os softwares que você precisa ter instalado no computador, certo? Então, esse gerenciador, ele vai gerenciar os pacotes que você tem instalado e instalar eles, e ele vai ter uma lista de repositórios, que a gente chama, que é onde ele vai buscar esses pacotes para poder fazer a instalação, certo? Cada gerenciador de pacotes tem uma lista diferente, digamos assim. Na verdade, essa lista, ela não vem por padrão num gerenciador. A distribuição, quando ela é montada por alguém, ou por algum grupo, ou algum projeto, o time que está desenvolvendo a distribuição decide quais repositórios vão ser gerenciados por aquele gerenciador de pacotes. Então a gente tem um exemplo, o apt, que é um gerenciador de pacotes bastante famoso. Quando vai se montar uma distribuição e você quer usar o apt como gerenciador de pacotes, você vai colocar lá os repositórios que você quer que o apt tenha conhecimento, que ele gerencie, que ele busque. Mas como eu já falei, né, Linux é código aberto, você pode simplesmente adicionar um repositório de um pacote que você precisa ou de uma empresa que você acha que tem os pacotes que você vai trabalhar, enfim. É bem legal essa parte de você poder montar o seu próprio sistema. Além do sistema de interface e do gerenciador de pacotes,
A gente também tem o bootloader. O bootloader ele é o cara que vai ser responsável por carregar o teu sistema no computador quando ele liga, certo? Então é ele que vai inicializar o sistema. O Windows ele também tem um bootloader, só que o bootloader do Windows ele é feito para inicializar somente o Windows, né? Ele é programado para reconhecer os arquivos de inicialização do Windows, que a gente não tem acesso porque a Microsoft vende isso, né? Então a gente não tem como ver, e ele inicializa somente o Windows, certo? Já o Linux, como ele é código aberto, ele tem bootloaders que, claro, são programados para inicializar arquivos de inicialização do Linux, mas são programados para inicializar diversos outros arquivos também. Então a gente tem bootloader que carrega tanto distribuição Linux, Windows e até macOS. E é isso que possibilita o dual boot no computador. Você tendo o bootloader para gerenciar quais sistemas você quer carregar na hora que você liga. Tá, mas e aí? Quais distribuições a gente tem? Eu falei aqui que tem várias distribuições, já comentei do Ubuntu e do Mint aqui, mas falando em termos gerais aqui, né, eu vou citar algumas distribuições que a gente tem para uso geral. Na realidade, em resumo, qualquer distribuição Linux ela consegue atingir a finalidade que você precisa, independentemente de qual seja. Qualquer distribuição Linux. O que vai mudar vai ser o caminho que você vai trilhar até chegar nessa finalidade. Certo? Então, se você tem o objetivo de usar um sistema operacional para uma determinada tarefa, a diferença da distribuição vai ser o quão difícil ou quão fácil vai ser de você configurar aquele sistema para executar aquela tarefa. Os exemplos que eu vou citar aqui são distribuições gerais, que elas não estão tendenciosas para nenhum tipo de tarefa, de nenhuma finalidade, e que você pode configurar de maneira geral para que você precisar. Então, primeiro a gente tem o Debian, que é uma distribuição Linux gigantesca. De acordo com o DistroWatch, 70% das distribuições Linux são baseadas em Debian, então uma distribuição gigante. Ela que deu origem ao apt, com ela que veio o apt para gerenciar os pacotes do Debian, certo? E derivada do Debian, que eu já citei aqui durante a aula, a gente tem o Ubuntu, que ele veio com o objetivo de facilitar o Linux para qualquer tipo de usuário. Certo? Antes do Ubuntu, o Linux ele era tido como um sistema difícil, como uma coisa complicada de usar e que não faria sentido ser utilizado. Mas o pessoal da Canonical Limited, que desenvolveu o Ubuntu, o objetivo deles era mostrar que o kernel do Linux ele é programado de um jeito muito bom. O Linux fez um excelente trabalho desenvolvendo o kernel e que dava para usar o Linux para fazer praticamente qualquer coisa. O problema é que, beleza, não temos distribuições que atendem à demanda da maioria das pessoas, então vamos fazer. Né? E aí surgiu a ideia do Ubuntu, que o objetivo principal dele é ser a distribuição Linux mais fácil de usar que existe. Derivada do Ubuntu, aí a gente vê que muitas distribuições Linux elas são assim, né? Uma derivada da outra. Derivada do Ubuntu a gente tem o Linux Mint, que ele tem a mesma proposta de fazer a facilitação, mas com o intuito especificamente de corrigir alguns erros que o Ubuntu tem devido a usar o GNOME e devido a reconhecimento de hardware também. Não é à toa que os caras criaram o próprio sistema de interface gráfica para poder administrar o Mint. Claro que você sempre pode trocar essas coisas, né, mas por padrão ele vem carregado com o Cinnamon. E a gente também tem o Fedora. O Fedora ele não é baseado no Debian, nem em nenhuma outra distribuição. Ele é uma distribuição feita do zero, né, a partir do kernel. E o Fedora usa um sistema de pacotes diferente. Ele tem várias versões soltadas para cada tipo de sistema de interface gráfica. Então você não precisa baixar o Fedora e eu quero usar essa interface gráfica. Não, provavelmente já existe uma versão do Fedora que já tem o sistema de interface gráfica que você quer utilizar. Eu quero o Fedora com KDE, beleza, já tem lá. Eu quero o Fedora com o XFCE, também tem lá para você baixar. Ou com o Mate, tem até com o Cinnamon, inclusive. Né? Então você pode fazer... existem essas versões prontas já. Né? E além disso, tem um monte de distribuições para as mais diversas finalidades, os mais diversos tipos, com os mais diversos objetivos. Né? A gente tem o Arc, o Gentoo, o Slackware, o Pop! OS, o Cent, o OpenSUSE. E essas distribuições, você pode começar por qualquer uma delas. Todas são muito boas, atendem a objetivos específicos e aí depende de você analisar. E agora falando mais sobre questão de distribuições específicas, a gente tem algumas distribuições específicas que, claro, como eu falei, elas podem ser utilizadas para outros fins, né, para outras finalidades que você quer usar o sistema operacional. Mas se você começar com essas, você vai ter muito trabalho, porque elas foram pensadas especificamente
para essas áreas, porque necessita uma configuração mais invasiva no computador e no sistema operacional como um todo. Então, por isso que essas distribuições elas foram criadas. E aí, falando primeiro da área de segurança da informação, por exemplo, a gente tem o Black Arc Linux, que é uma distribuição criada pelo pessoal da Arc Linux, justamente para facilitar o trabalho do pessoal que trabalha com segurança da informação, com InfoSec, fazendo teste de invasão em rede, fazendo teste de segurança. O objetivo dele era fazer uma espécie de sistema operacional que já facilitasse o trabalho do cara, que já vem com diversas coisas da placa de rede configurada, pacotes já pré-configurados, que agilizam o trabalho dele. A gente também tem o Parrot, que ele tem uma proposta de ser um sistema de segurança, mas que você também pode usar no seu dia a dia. Apesar de que ele tem duas versões, ele tem o Parrot Sec, que é essa que eu estou falando, mas ele também tem a Parrot Desktop, que é uma versão mais específica para quem quer usar no dia a dia, mais de uso geral, para você utilizar. E a gente também tem o famoso Kali Linux, desenvolvido pela Offensive Security, né? Sem dúvidas é o sistema a distribuição Linux na área de InfoSec mais famoso que tem, trazendo essa metodologia Red Hat de trabalhar com InfoSec, no caso você atacando para poder se defender. É uma distribuição excelente e ajuda bastante no trabalho do pessoal de InfoSec. Na área de gaming, a gente também tem distribuições específicas. Sim, por incrível que pareça, existem distribuições Linux focadas para a área de jogos. Uma delas, que é um pouco recente, mais ou menos, é o SteamOS, que é uma distribuição desenvolvida pela própria Steam. Obviamente, ela só vai rodar jogos da Steam que tem suporte para Linux, porque ela, afinal de contas, é uma distribuição Linux, mas ela tem toda a configuração de hardware para poder conseguir rodar nos computadores com melhor desempenho, com drives de placas dedicadas de AMD, NVIDIA, já pré-configurado, já instalado para você poder utilizar. E basicamente o objetivo do SteamOS é transformar o seu computador num console da Steam, né? Ele já vai vir integrado com a sua conta, você vai logar no sistema usando a credencial da Steam. Então tem toda essa integração para você facilitar a sua jogatina. E além do SteamOS, a gente tem o Laka. O Laka ele é bastante parecido com o SteamOS em relação ao objetivo dele, só que o público dele é videogames retrô. Então ele tem um visual bastante inspirado no design do menu do PlayStation 3. E já vem pré-carregado e pré-instalado vários emuladores, Master System, Mega Drive, Nintendo 64, Super Nintendo, e alguns jogos pré-instalados também. E o objetivo dele é você transformar o seu computador num console de videogame retrô, né, para você conseguir poder jogar esses jogos antigos na sua máquina mesmo. O interessante do Laka é que ele foi feito especificamente para essa função e por causa disso ele tem muita pouca coisa dentro dele. Então ele é um sistema super leve, inclusive é um dos diferenciais da distribuição, ele é muito leve. Então você colocar ele em dual boot com outro sistema que você usa, ou até mesmo em trial boot, né, com outros dois sistemas que você usa, digamos que você já tem o Ubuntu e o Windows que você usa, se você quiser colocar o Laka também, não vai fazer a menor diferença no desempenho da sua máquina, não vai ficar pesado, você vai conseguir fazer as mesmas atividades de sempre e ainda de sobra vai ter esse console aí para você usar quando você quiser jogar. Então é isso, pessoal, a gente viu o que são as distribuições Linux, como é que elas funcionam, vimos alguns exemplos, e na próxima aula a gente vai estar fazendo a instalação de uma para começar a colocar a mão na massa. Valeu!